Coluna Braga está no ar, com esse solo de rock alucinante. O programa Coluna Braga está no ar e hoje vai ser pauleira, hein? Vamos pegar os temas aqui que a gente vai tratar hoje, vai ser pauleira. Olha, a gente vai baixar o som aqui, esse som pauleira, porque a gente vai ouvir um senador. Deixa eu ver se eu deixei tudo separado aqui, vamos lá. A gente vai ouvir agora, olha só, o senador, deixa eu ver o nome dele aqui. O senador, deputado bolsonarista Fausto Pinato. Seja bem-vindo, olha só a galera entrando aqui, legal, bacana, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Coluna Braga, a gente vai falar sobre... Bom, hoje a gente vai falar sobre geopolítica, a gente vai falar sobre política. Deixa eu acender outra luz aqui que eu esqueci. Tô vendo que tá tudo escuro aqui? Muito bem, clareou, melhorou aqui. Se tiver algum barulho extra, fica por conta da rua, de outras pessoas que estão em casa e tudo mais. Nós vamos deixar o som aqui. Então, olha, a gente vai ouvir aqui o senador Fausto Pinato, que falou outro dia. Então, vamos aqui colocar o vídeo dele falando. Não vai dar para colocar o vídeo aqui, mas você vai ouvir o que ele vai falar. Quer ver? Olha só. Entender que o americano, ele pensa nele, quer ser o xerife do mundo. Olha só o que ele fala. E nós precisamos aqui desenvolver. Será que o Emirados Árabes é bobo? O Egito é bobo? Lá fora não importa. O que importa aqui no Brasil, desde que o Brasil seja democracia sempre, nós precisamos buscar parceiros para gerar emprego, trazer tecnologia, desenvolver esse país. Nós não temos indústria mais. O agro é importante? É. Mas de certa forma não agrega valor. O Brasil vai estar no caminho certo quando a gente levantar, dizer, estamos diminuindo o Bolsa Família, estamos diminuindo os auxílios, que é bilhões, porque está gerando emprego. Emprego de qualidade. Agora, nós não podemos escolher parceiro. Quando chega em política internacional, o que interessa é o interesse do país. Primeiro é o brasileiro, depois vai ver ideologia lá fora. Outra coisa, espírito de vira-lata tem que concordar com a esquerda. Brasileiro é tratado igual lixo nos Estados Unidos, igual lixo. Até vocês que foram lá da posse, tomaram porteirada. Na posse, olha só. Lá de fora. Ó. É mentira que tinha convite. Mentiram que tinha convite. Esse é o peso que o brasileiro tem pro Trump. Qual que é o interesse do Trump? Lógico, é não deixar o Brasil desenvolver, ficar todo mundo na mão dele. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Então, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho, eu entendo prematura isso. Eu acho isso horripilante. Né? Eu sou um cara pragmático e procuro sempre aqui ter coerência. Né? Eu não consigo votar num cara fanfarrão que coloca terror no mundo. Tá falando de quem? Sendo líder de uma nação mais importante do país. Um líder mundial, ele tem que ser amado e temido. Mas ele não pode querer ser chefe, tem que ser líder. Tem que ser líder. Eu não vi, pelo contrário. Bolsonaro as guerras aí só líder. estão aumentando. Uma hora ele está do lado da Ucrânia, outra hora está do lado da Rússia. Ela queria impor. Uma hora ameaça a Dinamarca, outra hora ameaça o Canadá, que é parceiro irmão deles. Será que esse cara está preparado para ser um líder mundial? Desculpa, uma coisa é não gostar da esquerda, outra coisa é não gostar do comunismo. Outra coisa é se sujeitar a ser vilipendiado, humilhado e massacrado por uma pessoa desequilibrada, um líder que eu não respeito. E olha que o povo americano é um povo que deve se respeitar. Eu tenho pena do povo americano e dizer mais. Né? Nós sabemos que o presidente Bolsonaro, o Trump falava uma coisa de manhã e ele copiava à tarde. Copiava aqui só tarde. teve 2 dias diferentes, que lá foi 6 de janeiro, que foi 8. Você ouviu o que ele falou? Tudo, Trump. Copia tudo do Trump. Então, o que a gente vê aqui? Nós temos que entender que o americano, ele pensa nele, quer ser o Estranho, não quero xerife do... desligar. Desligou, pronto. Bom, então vamos colocar nossa música aqui de novo pra gente ouvir e ficar ouvindo esse solo que eu achei muito bom demais. Alto pra caramba, né? Vamos diminuir aqui então pra gente conseguir falar e vamos que vamos. Olha, então vamos lendo aqui toda essa coisa que a gente tem que ler pra gente falar. Então, na sequência disso aí, o senador Hamilton Mourão disse que está ao lado do seu opositor, senador Humberto Costa. Em que sentido ele está ao lado? Olha, no sentido que ele não concorda que Trump venha meter o bedelho aqui nas coisas internas do Brasil.
Você percebeu que nada tem a ver com coisa comercial? Você percebeu que nada tem a ver com o Brasil está ganhando mais do que os Estados Unidos? Não, ao longo de 15 anos os Estados Unidos têm mais de 450 bilhões, isso todo ano, de ganho sobre o Brasil. Então o Brasil compra dos Estados Unidos mais do que vende. Então eles são superavitários, ou seja, eles assim, trazem mais produtos para o Brasil do que eles vendem. Né? Do que eles trazem mais para o Brasil do que eles levam do Brasil para lá. Você conseguiu entender como está desbalanceado isso aí? Então, nesse sentido, entre aspas, aí, o Brasil perde entre aspas, mas enfim, a gente compra muito mais do que a gente vende. Existe produto com valor agregado imenso, como por exemplo os aviões da Embraer. Se chegar essa taxa, são 90 aviões que foram pedidos por eles. Cada um vai levar pelo menos 9 milhões de dólares a mais de taxa, sobre taxa. Vai ficar muito caro. Então, toda essa coisa tem que ser muito pensada. O senador Hamilton Mourão aqui falou também, e é claro que não dá para concordar com muita coisa do que ele fala, né? E ele falou, por exemplo, que o Bolsonaro está sendo perseguido de maneira injusta. Injusta? Só porque ele tentou dar um golpe no Brasil? Vamos mudar de assunto, vamos tratar de outras coisas. Então, esse aí foi o deputado bolsonarista falando, é o Fausto Pinato, ele é do PP, do partido, não é do PT, do Partido dos Trabalhadores, é do PP, do partido, o que mesmo? Partido Popular? Esqueci o que chama PP. Ele chamou o Trump de desequilibrado e fanfarrão e descobriu, olha, ele descobriu, esse pessoal está descobrindo que os Estados Unidos não são os nossos irmãos. Eles não querem o nosso bem. Olha que coisa fantástica. Eu estou maravilhado com isso. Eles descobriram até que enfim que os Estados Unidos não querem o bem para o Brasil. Agora, você lembra que um tal de Luiz Inácio falou isso? Ele estava ainda na prisão, né? Ele falou, olha, você tem que parar com essa mania de ficar dizendo que eu amo Estados Unidos, eu amo Estados Unidos. Você tem que ser uma porcaria, você não vai amar sua mãe, vai amar seu país, vai amar a sua gente, as pessoas que você tem, as coisas que você tem. Não vai amar país estrangeiro. Por quê? Porque os Estados Unidos pensam em Estados Unidos em primeiro lugar, pensam em Estados Unidos em segundo lugar, em terceiro lugar, quarto, quinto, e se sobrar espaço, eles pensam em Estados Unidos em sexto lugar também. Eles jamais vão pensar em você. Como ele falou ali, você ouviu, o brasileiro lá é tratado como lixo. Você tem que entrar, você tem que fazer um monte de declarações. Tudo bem que tem que ter um visto, você tem que ter uma legalidade, faz parte, isso é coisa que tem que acontecer. Mas o brasileiro é maltratado. Você é tratado como cidadão de segunda classe. Eu pensei que essa gente nunca ia entender que o que já sabemos desde sempre, né? Que já tinha sido falado pelo Lula, que eu acabei de dizer aqui, que eles só pensam eles em todos os lugares. O Brasil jamais entrará em algum lugar a não ser para ser escravo, com mão de obra barata, um resort cheio de puxa-sacos, gente que fica bajulando o povo estadunidense como se fossem semideuses. Eles não são semideuses coisa nenhuma. Eles são gente rica, muitos deles são ricos, muitos não são. Mas são gente igual a nós, trabalham e tem dinheiro e resolve vir para o Brasil fazer turismo e tal, e vem, qual que é o problema? Mas é claro que a gente vai tratar todo mundo bem, né? Enfim, não estou dizendo para maltratar as pessoas, mas ficar tratando eles com puxa-saquismo e como se fossem semideuses, também não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem o nome certo deles nós falamos. Nós devemos chamá-los de estadunidenses. Por que estadunidenses? Parece estranho, não parece? Mas veja bem, quem nasce no Canadá é o quê? É canadense, não é? Quem nasce... E o Canadá fica onde? Fica na América. Você chama o canadense de americano? Não. Quem nasce no México é o quê? É mexicano, não é? Você chama o mexicano de americano? Não, você chama de mexicano. Mas o México fica na América. Agora, quem nasce na Argentina, você chama do quê? Você chama de americano? Não, você chama de argentino. O Brasil fica onde? Na Ásia? Você tem um olho puxado? Quem nasce na Argentina é argentino, não é? E a Argentina fica onde mesmo? Na América, né? E por que os estadunidenses têm que ser chamados de americanos e os outros não? A América não é um país, a América é um continente, são 3 continentes.
É o maior continente do mundo. São 3 subcontinentes que se juntando formam um único continente, que é a América. Então, americano é qualquer um que nasce na América, qualquer um que vive na América, pode ser, se a pessoa se identificar com isso, mas qualquer um que nasce na América. Você já percebeu a esquisitice disso? Então corrija aí a sua fala. Bom, temos que entender isso e sair da ignorância, do puxa-saquismo e deixar de ser capacho. A gente tem que ter soberania, a gente tem que entender que a gente brasileiro é soberano. Olha, eu fiz questão de vestir essa camiseta aqui, está escrito aqui: eu amo minha bicicleta. Eu sou ciclista, todo mundo sabe que eu pedalo, mas olha só isso. Está escrito em português isso aqui? É japonês isso aqui, não é? Está escrito em japonês? Não é japonês? Tem certeza? Eu sempre achei que era japonês isso aqui. Olha o puxa-saquismo. Eu trabalho com imagens, né? A gente trabalha com fotografia, filmar essa coisa. E a gente ouve e vê muito, né? E fala muito, né? Making off. Vamos fazer o making off da noiva. Making off do noivo. Que é mais freelance. Eu não pego os contratos. Eu agora não pego mais o contrato. Eu sou freelance. Que é mais um monte de palavrinhas aí que a gente enfia no meio. Briefing. Que briefing, cara? Resumo. Fala em português, fala do jeito que todo mundo entende, fala do jeito fácil, para de ser puxa-saco, entenda que seu idioma é um dos melhores do mundo, dos mais bonitos do mundo, e você fala português, você não tem que agradar estrangeiro. Barbershop, não é barbearia? Você percebe o tamanho do puxa-saquismo, da falta de nacionalismo do brasileiro? Aí tem gente que vem aqui falar... trazer sanções contra o Brasil e falar: eu sou patriota, eu sou contra o Brasil, mas eu sou patriota. Vai pro inferno, patriota que luta contra, rapaz, tá louco? Você não entendeu até agora o tamanho da potência que é o Brasil. Então eu vou ler umas coisas aqui pra vocês. Olha, Canadá, sabe qual é o tamanho do Canadá? É o segundo maior país do mundo. Tem 9.984.670 quilômetros. A população... Você sabe qual é o tamanho da população do segundo maior país do mundo? O Brasil é o quarto, né? Terras contínuas, o Brasil é o quarto maior país do mundo. Tem ali em torno de 220 milhões de pessoas. A China tem a Índia é bem menor que o Brasil, mas tem em torno de 1,4 bilhão. 1,4 bilhão. Até para pensar num negócio desse, é absurdo. Olha, o Canadá, que é o segundo maior país do mundo, que é quase todo coberto de gelo, tem 40 milhões. O estado do Brasil tem 40 milhões de habitantes. O PIB do Canadá é 2,4 trilhões. É a 9ª economia do mundo neste momento. O Brasil chegou a ser 8ª. É questão do dólar, né? Tem uma variação aí. Ficou na 9ª, depois caiu para a 10ª posição e continua na 10ª posição. Então a gente está num esforço aí, a gente como país, né? Está num esforço aí para subir de posição. A gente já subiu o IDH. Olha, nós temos o maior comércio exterior das Américas. Nós temos o Brasil tem a 5ª maior alta do PIB do mundo no primeiro trimestre de 2025. Sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo uma análise aqui rapidamente política, enfim, do que a gente está acontecendo. Então, só para repetir, a economia doméstica avançou 1,4% no primeiro trimestre de 2025, superando potências como China e Estados Unidos. Então, isso é um negócio fabuloso. Então, deixa eu recorrer aos sites aqui que eu selecionei para a gente pegar outras informações. Olha... não vai dar para eu responder perguntas agora, mas vamos ler o seguinte, ó. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil alcançou a 5ª posição no ranking global do crescimento econômico, com uma alta de 1,4% do PIB, segundo a Austin Rating. O crescimento foi impulsionado pela agropecuária, que teve um aumento de 12,2%. O Brasil foi o único país latino-americano do top 10 desse ranking. Eu acabei de falar de palavras estrangeiras, né? Ranking, top ainda é latim, mas pelo menos é latim, você entende melhor. Agora, ranking não, que inclui 160, ou melhor,
inclui 61 países e é liderado pela Irlanda. A Irlanda é desse tamanho aqui, ó. E o Brasil tá aí, ó, é quinto. Né? É o quinto país a ser mais... Bom, vamos lá, pegar a linha do raciocínio aqui. Em relação ao ranking das maiores economias do mundo, o Brasil ocupa hoje, em 2025, com um PIB nominal estimado de 2,2 trilhões de dólares. Apesar da disputa... vamos lá, apesar da disputa com o Canadá, o país conseguiu manter-se entre as 10. Hoje nós somos a 10ª maior economia do mundo, mesmo que essa seja a última posição do grupo de 10. A gente tem que lembrar que o planeta, a Terra, tem 193 países, 193 economias, são quase 200 países, e o Brasil está na 10ª posição. Então nós temos uma potência gigantesca logo abaixo dos nossos pés aqui, nossa gente, nosso povo. Você entende o valor disso? Você consegue entender o que é patriotismo? Em vez de você ficar tentando trazer gente de fora para lutar contra o brasileiro aqui, por que você não luta a favor do seu país? Se você não luta contra o seu país, você é como um certo deputado aí que está lutando contra, você é um traidor, então toma cuidado com o que você está fazendo. O crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2025, apesar de positivo, ficou, olha só, ficou abaixo das projeções iniciais do governo, que esperava um crescimento de 2,4% para o ano. No entanto, o governo manteve a projeção de 2,4% para o PIB de 2025, neste ano que nós estamos vivendo, com base na resiliência do mercado de trabalho e do setor de crédito. A Austin Rating avalia que a deterioração do câmbio em 2024 afetou o desempenho do Brasil. Então nós tivemos um problema em 2024. Você sabe por que nós tivemos esse problema, não sabe? Foi porque o Lula abriu a boca. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Depois a recuperação é porque o Lula abriu a boca? Você percebe que é uma coisa toda tendenciosa? A gente tem uma mídia que joga contra, a gente tem uma mídia golpista do começo até o fim, e a gente tem políticos golpistas e traidores, e também a parte da população que não entendeu ainda o que é ser brasileiro. Vamos repetir aqui. Então, a Austin Rating avalia que a deterioração do câmbio em 2024 afetou o desempenho no Brasil, fazendo com que o país caísse da 9ª para a 10ª posição no ranking das maiores economias do mundo. Em resumo, o Brasil está em 5º lugar em crescimento econômico no primeiro trimestre de 2025, mas ocupa a 10ª posição entre as maiores economias do mundo em termos do PIB nominal. Você percebe a tamanha potência que é o Brasil? Você tem noção da tamanha potência que é o Brasil? Aí você fala assim para mim, é legal que presidente de outro país venha querer mandar aqui no nosso país e dizer o que a gente tem que fazer. Olha, Brasil, você tem que liberar preso aí, gente, ele é inocente. Eu senti caramba, o cara tentou dar um golpe. Você entendeu que tentou dar um golpe aqui para instaurar uma ditadura aqui dentro do Brasil, em que ele ia ser o ditador com direito à tortura? Você não entendeu isso ainda? Você não entendeu isso ainda? Você acha que isso é patriotismo? Você acha que isso é patriotismo? Alguém que abre a boca só fala besteira, não fala coisa nenhuma que preste. Eu vou colocar um vídeo depois aqui. Esse do senador Faustino aqui, eu até esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui também na TV Campo Grande. E depois eu vou colocar um outro vídeo em que esse sujeito que foi ex-presidente, ele vai conversar com, se não me falha a memória, Al Gore, que chama o estadunidense. E aí ele começa uma conversa sem pé nem cabeça, que o cara sente dificuldade, não está entendendo o que o sujeito está falando. Aí ele fala, vamos explorar a Amazônia, porque eu sou um presidente que gosta dos Estados Unidos, aí nós vamos explorar a Amazônia. E o cara é defensor do meio ambiente, você tem noção disso? Totalmente sem noção. Depois disso ele foi conversar com o garçom, porque ninguém fala com ele. Você percebeu que o povo quer conversar com o seu Lula? O tal do Lula? Pois é, né? Então vamos lá. A taxa de desemprego no Brasil em maio de 2025 foi de 6,2%, o menor índice para o período desde o início da série histórica iniciada em 2012. Esse dado, divulgado pelo IBGE,
mostra uma melhora no mercado de trabalho em comparação com trimestres anteriores e com o mesmo período no ano anterior. A pesquisa também revelou que o número de pessoas empregadas com carteira assinada atingiu o maior patamar da série histórica e que o rendimento médio dos trabalhadores da massa salarial também apresentaram resultados positivos. Além disso, o número de pessoas desalentadas que desistiram de procurar emprego foi o menor desde 2016. Desalentado não quer dizer que a pessoa não quer procurar emprego, é que ela está trabalhando com outras coisas, de maneira informal, enfim, mas ela está trabalhando. Sejam todos bem-vindos aqui, o pessoal está entrando, que legal. Vamos seguir nossa análise, que é bastante coisa, então eu estou lendo bastante coisa aqui, tá? Pra gente ir o som aqui para me ajudar, porque às vezes surgem alguns barulhos que podem me distrair. Então vamos lá. Vamos lá. Em termos de comparação com o trimestre anterior, houve uma queda de 0,6 ponto percentual no índice de desemprego. E em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi ainda maior, 0,9% ponto percentual. Né? A taxa de desemprego de 6,2% corresponde a 6,8 milhões de pessoas desocupadas. Desocupadas não só porque estão absolutamente paradas curtindo preguiça. Muitas vezes é que a pessoa está trabalhando de maneira informal. O que representa uma redução de 955 mil pessoas em comparação com o mesmo período do ano anterior. O número total de pessoas ocupadas do país alcançou 103,9 milhões, um aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior. Portanto, os dados indicam uma recuperação gradual do mercado de trabalho no Brasil, com queda do desemprego e aumento do número de pessoas empregadas, além de um crescimento da massa salarial no rendimento dos trabalhadores. Olha, só para falar um pouquinho sobre ainda tem mais um tema para a gente tratar aqui, mas é basicamente uma repetição. A gente vai falar de salário. Você vai ver a diferença de crescimento do salário. Mas você percebeu que o nosso presidente se recusa a baixar a cabeça diante das imposições do Donald Trump? Se recusa. Por quê? Porque é um nacionalista, porque é um estadista, porque é um patriota. É um patriota de verdade. Aí não adianta chegar um estrangeiro e falar que a gente vai ter que obedecer a ele, senão ele vai impor sanções ou isso ou aquilo. Isso é um ataque à nossa soberania. Ele quer regular o nosso judiciário, ele nada entende do nosso judiciário e é um fanfarrão, como disse o senador Hamilton Mourão, é um fanfarrão, é um cara que não sabe o que está fazendo, e ele simplesmente vai jogando as coisas no ar assim, e ele sai taxando todo mundo, taxou a China e voltou atrás, taxou a Europa e voltou atrás, taxou não sei quem e voltou atrás, ou seja, ele sai fazendo esse escândalo. A ideia dele é aparecer. Você já percebeu que ele quer aparecer? Ele é um megalomaníaco, é um cara que só quer aparecer. E aí muitas vezes ele já recebeu o apelido lá nos Estados Unidos de taco. Trump always chickens out. Ou seja, ele sempre amarela, né? Ele sempre volta atrás, ele sempre arrega, como se diz por aqui. Por quê? Porque ele é um fanfarrão, ele só quer aparecer, gente. Lembra que ele falou que ele ia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas? Não consegue, sabe por quê? Porque o Putin é soberano, ele manda no país dele, e ele não quer que a OTAN coloque mísseis na porta dele para invadir o país. A intenção dos Estados Unidos é atacar a Rússia e destruir o país. Para quê? Para tomar a riqueza daquele país, né? É isso. É isso que funciona, é para isso que ele quer a guerra. Agora, você acha que é a Ucrânia que está lutando contra a Rússia? Não, meu querido, não é. A Ucrânia já perdeu a guerra há muito tempo. Quem sustenta essa guerra são os Estados Unidos. Bom, algum moto eu acho passando ali. Quem sustenta isso aí são os Estados Unidos. Então quem está em guerra com a Rússia são os Estados Unidos. Quem entrou em guerra com o Irã foram os Estados Unidos. Israel é só um estado dos Estados Unidos que ficam além mar, ou seja, fica em outro continente, fica fora do seu território. Só que eles não assumem isso. Eles dizem que é terra dos judeus. Não, não é terra de judeu coisa nenhuma. É terra de gente preparada maleficamente
para atacar, desestabilizar todo o Oriente Médio. Por quê? Porque assim eles nunca vão ganhar força, eles nunca vão se unir, nunca vão se tornar um país bom para todo mundo. Ah, mas direitos humanos, blá blá blá. Vamos voltar aqui para o salário mínimo no Brasil. Olha, o salário mínimo no Brasil teve aumentos significativos desde 2018. Vamos ver os aumentos, vamos ver a diferença entre um governo e outro. Teve ano que chegou a gente ter aumento de R$10, né? Amínio Fraga, que já foi, me corrija se eu estiver enganado, mas ele já foi o ministro da Economia, ou foi alguma coisa da Economia, ele disse que para salvar o Brasil, o salário mínimo vai ter que ficar congelado durante 6 anos. 6 anos. Você acha que dá para aguentar inflação todo ano, mas o salário mínimo congelado por 6 anos? Agora, se o salário estava subindo abaixo da inflação e a gente já estava entrando em miséria, né? Já tinha mais uma quantidade enorme de pessoas que entrou na miséria por causa disso, você acha que se o salário fica congelado por 6 anos, a gente vai melhorar alguma coisa aqui nesse país? Seja sincero, né? Pelo amor de Deus. Então, tanto nominais quanto reais os valores, né? Como com a retomada da política da valorização do salário mínimo, ou seja, tinha acabado isso aí, né? Então, vamos ver, olha só, em 2018 era R$ 954 o salário mínimo. Agora nós chegamos a 1.518. É pouco ainda, né? Não é muito pouco o salário mínimo aqui? Pois é muito pouco, mas vamos ver a mudança aqui, olha. Eu até coloquei aqui uma observação. Em 2018, o salário era R$ 954, salário mínimo aqui no Brasil. Subiu R$ 44. Em um ano, seu salário foi valorizado em R$ 44. No ano seguinte, 2019, foi valorizado em R$ 47. Deu aí R$ 10, R$ 12 que aumentou. Você tem noção disso? Se o salário aumentou R$ 10, na prática aumentou R$ 10, no ano seguinte, 2020, aumentou R$ 55. Foram 3 anos para aumentar praticamente R$ 150. 3 anos para aumentar praticamente R$ 150. Você acha que você consegue sobreviver com um salário desse? 3 anos. Quanto foi a inflação? O governo falava que a inflação era 3%, com a gasolina que chegou a R$ 8,50, em alguns estados chegou a R$ 10. Você perdeu completamente a noção do ridículo, né? Aí você vem defender isso e falar que teve gente que outro dia estava conversando que assim, não, a gente pagava R$7,50, mas era melhor, porque tinha outras coisas que compensavam. Cara, eu pedi para ele, falei, explica para mim, o que compensava? Era menos no conjunto. O que é menos no conjunto? Você está pagando mais caro na comida. O gás chegou a R$150 aqui em Campinas. A gasolina chegou a R$7,50 aqui em Campinas. Aí ele falou, não, onde você viu isso? Onde eu vi? Eu tenho carro, né? Eu tenho moto, então tem que abastecer isso aí. Eu fui no posto de gasolina. Em 3 lugares, e no Rio de Janeiro e em Rondônia, se não me engano, chegou a R$10. R$8,50 a R$10. Aí você vai falar para mim que R$40 de aumento no salário vai te ajudar no quê, meu camarada? Em 2021 subiu de R$1.045, olha só, não estou falando os valores, subiu R$112, estou falando de 2021. Em 2012 subiu R$108, aliás, em 2022 o salário chegou a 2012. O aumento para o mês do ano anterior foi de R$108. Você percebeu a diferença aí? Agora, você percebeu que subiu bem pouquinho? Agora, vamos em 2023. Ele subiu R$92. Foi de 1.212 para 1.320. É pouco, né? É pouco. Comparando até com o ano anterior, que foi 108. E depois, em 2024... R$1.412. E aí até que enfim, foram 92. E aí até que enfim, em R$1.518, R$106. Agora, olha, se for pensar bem, em 3 anos subiu R$300. Se a gente pegar no governo anterior, em 3 anos subiu R$150. Você percebeu alguma diferença ou percebe nenhuma diferença aí? Isso é enfatizando que o Amínio Fraga,
que já foi da economia, e ele é um economista, é um cara muito famoso, ele falou que para salvar o Brasil tem que deixar o salário mínimo congelado por 6 anos. 6 anos. Você consegue viver desse jeito? Observações aqui, olha. Bom, de onde eu estou tirando isso aqui, né? No site aqui, depois eu falo. Observações. A política de valorização do salário mínimo, que havia sido interrompida, foi retomada em 2023. 20 anos, exatamente, 20 anos depois da posse do primeiro mandato do Lula. 20 anos depois. Então, em 2023 foi retomada a valorização do salário mínimo. Com o salário mínimo passando a ser corrigido pela inflação mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Então aí teve o tal do crescimento real, que sobe acima da inflação, e teve mais ainda o crescimento dos 2 anos do PIB. O aumento de 2025 foi de 7,5%, com um crescimento de R$ 106 em relação ao valor de 2024. A correção do salário mínimo afeta milhões de brasileiros, incluindo aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, entre outros tantos. E olha, então essa aqui é a nossa análise de hoje. Aí você que ainda não entrou nessa de que o Brasil é uma das maiores potências, você não entendeu isso ainda, se por um acaso você ainda não entendeu, o Brasil é uma das maiores potências do mundo. Então a gente tem que ser nacionalista e tem que defender o nosso país a qualquer custo. E não venha gente estrangeira aqui falar que vocês têm que mudar isso aqui. O judiciário está cumprindo seu papel, tem aí o direito de defesa das pessoas que estão sendo condenadas, né, em vias de condenação por causa de um golpe que foi tentado em 2023. Não foi só tentativa de golpe, eles queriam matar também pessoas ali. O presidente, o vice e o presidente do STF, que no momento era o Alexandre de Moraes. Você tem noção dos outros absurdos tão grandes? Teve gente que entrou com bomba dentro lá. O cara se matou sozinho, ele foi lá no Palácio do Planalto e ele se matou sozinho. Ele se atrapalhou lá e a bomba explodiu em cima dele. Você viu isso? Você imagina o que esse país ia virar com o presidente plantando, incentivando guerra civil? Você não tem noção, né? E agora um presidente de fora, de outro país, vem aqui querer dizer para o nosso judiciário o que a gente tem que fazer. Então é hora de a gente abandonar essa picuinha, essa coisinha de baixo nível. Você está vendo que até a Globo reagiu isso e foi lá entrevistar 14 minutos. Ficou o Lula falando ali durante o Jornal Nacional para falar sobre isso. Aí perguntou o que teria feito o Trump resolver fazer toda essa patifaria que ele está fazendo. E ele disse nada. Nada fez isso. Foi alguma coisa que foi falada no BRICS? Não. Porque querem tirar o dólar da jogada. Você tem noção de que você não precisa de ter dólar para jogada, para fazer comércio com outros países? Porque assim a gente só perde. Só eles ganham. Por que tem que ser? Por que não pode ser? Vamos vender para a Argentina. Então a Argentina paga no seu dinheiro. Vamos comprar de outro país. Para a Rússia. Rússia paga no seu dinheiro. A gente vai fazer transação nas nossas moedas. Só isso. E aí quem ganha e quem perde são apenas os países envolvidos. Outros países nem têm a ganhar, nem têm a perder. Então, bom, basicamente é isso. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a nossa coluna Braga de hoje. Hoje é dia 15 de julho de 2025 e as negociações sobre essa coisa das tarifas estão começando e a gente vai ter novidades em breve, né? Tomara que a soberania do Brasil consiga realmente superar isso aí. E a gente está vendo movimentação até do povo de direita, que é antinacionalista, que tem um povo aí que é totalmente antipatriota, patriota da Shopee, como dizem alguns, né? O Boulos diz, patriota da Shopee, ou patriota dos Estados Unidos, né? Quer dizer, eles até tem um deputado, né, que foi para os Estados Unidos para lutar, para conseguir taxações contra o Brasil, ataques contra o Brasil. Aí o sujeito fala que é patriota. Fala que é patriota. Será que o cara sabe o que isso significa? Não sabe, né? Porque isso aí não tem o menor cabimento. Patriotismo é colocar o pai dele no poder
fazer uma ditadura, e aí sim, isso é democracia? Ele quer fundar uma ditadura, aí fala que é democracia. Você percebe a falta de noção desses caras? Bom, mas então, vamos finalizando aqui. De novo, para quem ainda não me conhece, sou Braga, e para quem já me conhece, sou Braga do mesmo jeito, não dá nada, fica tudo igual. E essa aqui é a sua TV Campo Grande, rumo à eternidade, essa é a Coluna Braga. Siga as nossas hashtags. Então, a hashtag Segue o Braga, em que você vai encontrar tudo ou quase tudo que a gente já publicou até hoje, e a hashtag Coluna Braga, que você vai encontrar todos os programas da nossa Coluna Braga. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Foi, até a próxima.